Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o Senhor disse, está escrito, que ele nunca mais habitaria em templo feito por mãos de homens, mas o Espírito, o Consolador, habitaria no mais profundo do interior, na consciência daqueles que declarasse a fé no Senhor Jesus Cristo, ligado a isso, que fosse predestinado para manifestar a fé no Filho. Então, ele disse: eu habito em vocês, e vocês devem considerar o corpo de vocês como a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, irrepreensível, a igreja perfeita do Senhor. Então, para todos vocês que estão inseridos na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, renova a mente. Por onde vocês passaram, onde eu passei, nos templos feitos por mãos de homens, com um CNPJ, com um nome na placa, então eles estão sempre de culto em culto, encontrando argumento, ou colocando objetos, ou dando uma demonstração com palavra de que você ainda vai ser perfeito pelo que está sendo colocado nos teus ouvidos. E a palavra disse que você, ao crer em Jesus, você é uma igreja gloriosa, perfeita, sem mácula, sem manchas, irrepreensível, porque no teu espírito, homem nenhum pode entrar e estabelecer a fé. Não, a fé é um dom. Então foi o próprio Criador que nos deu esse dom para manifestar o que hoje nós temos. Então você é perfeito, perfeita no Espírito, em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Onde que começa o Novo Testamento quando nós vamos meditar na Bíblia Sagrada? Imagina que agora nós estamos reunidos em 20 pessoas. E essas 20 pessoas ainda não teve a revelação, o que é graça, o que é após a cruz, qual é a doutrina após a cruz em que nós devemos se apegar e manifestar. Imagina que a maior parte da multidão hoje vive debaixo de um templo, parede, placa, CNPJ, líder tentando de culto em culto justificar. Vamos falar assim porque essa é a realidade de todo o mundo. Né? Eu pergunto para você, onde que começa o Novo Testamento? Onde? Como eu já sei que a cabeça da maior parte daqueles que hoje estão debaixo de um templo, não estou falando na forma de crítica, estou falando na forma de orientar, de enriquecer você com as coisas concernentes ao reino de Deus. Então são pérolas que eu estou dando para você, né? Tem muitos que não aceitam, aí o Senhor diz que não deve dar essas pérolas para aqueles que não aceitam. Esses vai ouvir, mas vai entrar no ouvido e sair no outro e não vai aproveitar a pérola por causa de uma religião, por causa de um partido, por causa de um templo, por causa da ignorância e por causa do coração do homem. Mas aqueles que têm esse propósito, foi predestinado
a estar no Senhor, em espírito e em verdade, então esses se alegram ao ouvir esta mensagem e até cooperam. Então eles transmitem essa verdade para os outros. Então, pelo código da religião natural, todos vão dizer que o Novo Testamento começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é isso? Que a gente diz que é o Novo Testamento. Olha só o que está escrito aqui na sua Bíblia. Não vou falar na minha Bíblia Sagrada, vou falar na sua Bíblia, que você pode acessar, né? Você pode entrar aí, ler, e se você acredita, conforme julga que a palavra é para você seguir, então está aí na sua frente. Vamos colocar agora aí na sua frente. Olha só que interessante. Leia aí. A lei e os profetas duraram até João. Se a palavra está dizendo que a lei mesmo, que Jesus veio para cumprir e posteriormente abolir. Então essa lei que não estava justificando o homem, porque ninguém conseguia guardar, e Deus teve que enviar o seu Filho para cumprir esta lei e depois dar liberdade para a humanidade que crer nele se ser justificado por meio da fé em Jesus. Então essa lei, segundo a religião, ela foi até Malaquias, então, segundo a ótica, e logo em seguida começa Mateus, então ali é Novo Testamento. É isso mesmo que a religião ensinou para todos? Sim, é isso que a religião ensinou para todos. Mas a graça do Senhor nesses últimos tempos, a graça é o próprio Espírito, de sabedoria, de conhecimento, de sondar as profundezas de Deus com o auxílio do próprio Espírito Santo, para trazer as verdades a todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir. Então ele está trazendo esta verdade para a gente. E você pode perguntar, e o que isso tem nada a ver? O que eu vou desfrutar disso? Porque todos julgam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, né? Então, já que nós julgamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então nós temos que conhecer, quando nós vamos meditar no livro da vida, para a gente posicionar cada escrita no seu devido lugar e não andar seguindo uma filosofia de um sistema religioso, de uma doutrina para o mundo, ou até mesmo rejeitar o Senhor Jesus Cristo e voltar para a lei, estar vivendo na lei pensando que está em Jesus. Por isso que é importante você conhecer, porque há uma época antes, um período antes da cruz, e há um período depois da cruz. Uma é a manifestação do Espírito antes da cruz, e uma é a manifestação do Espírito depois da cruz. Então, o Novo Testamento, que todos dizem que começa em João, a Bíblia aqui está dizendo que a lei, a própria lei, e os profetas duraram até João. E agora, como é que fica? Né? Será que começa mesmo em Mateus? O Novo Testamento? Nós vamos descobrir o que é testamento. Então, a palavra está dizendo que não. Que até João era lei. Até João era os profetas. E ainda não é o Novo Testamento até aqui. Então, quando vamos ler a Bíblia Sagrada, você está lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, grande parte, uma totalidade, melhor fazendo a correção, uma totalidade do que está escrito ali, Jesus e os seus discípulos ainda estão no período da lei.
ainda não manifestou a graça, onde ele irá dizer está consumado, para você entender o que gerou o Senhor Jesus Cristo de vida e de salvação em todos vocês. Então, até esse período aqui, quando as pessoas vão trazer uma ministração, pode ser que eles estão ainda aqui encerrando você, conforme está escrito na lei e nos profetas, que durou até João, foi o período que durou. E aí, nesse sentido de você estar sobre os ensinamentos e sobre a transmissão da lei em doutrina, que, olhando para um outro lado, manifesta em forma de lei, então a lei não saiu. A lei não saiu daqueles que ainda insistem em não reconhecer o que é a manifestação depois da cruz. Então, estas pessoas dificilmente vão aceitar a graça, mesmo quando ela for falada aos seus ouvidos, vai ser escândalo. As pessoas chamavam Paulo de tagarela, quando ele falava da manifestação após a cruz. Chamava de heresia, chamava de seita. Quando Paulo falava as boas novas depois da cruz, qual era a visão, a doutrina, como teria que ter um renovo na nossa mente. E hoje não é diferente. O templo feito por mãos pegam a humanidade como pássaros, coloca dentro da gaiola e eles só levam o pessoal até a cruz, que é para vocês viver aqui nesta terra, ensinar para vocês um bom comportamento, ensinar para vocês manifestar até uma falsidade, porque a doutrina do homem segura em alguns momentos uma manifestação, e isso não representa fé, não representa santidade, não representa união com Cristo. Um bom comportamento que você pode aprender na escola, pode aprender com um terapeuta, pode aprender com um conselheiro. Então, a forma religiosa de dizer que você está com Deus, ela é ensinada de forma a gerar em você um bom comportamento. Na verdade, isso é uma lei camuflada. Não é a lei lá que foi criada para os judeus, mas na medida que a consciência dos gentios se apropria do certo e do errado, e do bom comportamento, e de uma boa doutrina, então vocês também se apoderaram da lei, e estão sobre a lei. Quem está sobre a lei, segundo Jesus, está em maldição, porque agora deve se manifestar por meio da fé. Então, meus irmãos, a partir de hoje, quando vocês forem ler Mateus, Marcos, Lucas e João, saiba que vocês estão vendo ali Jesus cumprindo a lei e trazendo uma tradição, um costume dos próprios judeus, né? A tradição judaica, e aqui está manifestando, está escrito aqui sobre a lei. Muitas coisas que nós vamos falar depois do fenômeno da cruz, que é o ministério da nova e eterna aliança, em que hoje nós temos que viver. Aí os irmãos, eles cheios de orgulho, cheios de tradição, eles dizem, não, mas lá está escrito assim, 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 combatendo o Novo Testamento. Aí eles vão lá na lei. Não, mas eu não fui na lei, eu fui em Mateus. Não, não fui na lei, eu fui em Lucas, eu fui em Marcos. Mas hoje você saiba que esses livros aqui
Jesus de Nazaré, o ministério terreno dele, onde ele veio para cumprir exatamente a lei, e ali ele estava vivendo um período de cumprindo a lei, repetindo muitos atos, muitos rituais, muitas coisas que antes dele vir já era manifesto para a lei. E como os homens não conseguiam se aperfeiçoar por meio de mandamentos, por meio de lei, conforme hoje os templos querem aperfeiçoar vocês por meio de mandamentos, por meio de regra, por meio de lei, não vai conseguir. Quanto mais coloca mandamentos para vocês, mais há uma manifestação de sentimentos estranhos. Quanto mais fala do certo e do errado, mais há manifestação de sentimentos, porque a lei faz exatamente isso. A lei foi abolido. Não era para os líderes, não era para presbíteros, não era para líderes de grupos familiares mexer com esse negócio de certo e errado, ficar metendo na vida das pessoas, dando palpite de como elas têm que ajustar. Mas como não sabe o que é após a cruz, e a formação está sendo em líderes que estão inseridos debaixo de um templo, com cargo, com função, e ainda não teve a revelação do que é o ministério da nova e eterna aliança, então aprendem com eles e transmitem. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está aprendendo que a lei e os profetas duraram até João. Então é anunciado o reino de Deus. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Entende? Agora você me fala assim, vamos voltar aqui para a câmera. E aí você me fala assim, Jânio, qual é a testificação, a veracidade de que a lei e os profetas duraram até João, e de lá para cá que vai começar um novo testamento? Vamos lá, vamos parar aqui para pensar. Pensa bem. Um testamento, estou falando testamento, de forma física, natural. O que é um testamento para você? Um testamento é algo que alguém deixa escrito, prescrito, antes de morrer, né? Um termo, ou ceder algo, ou transmitir algo para o nome, ou deixar algo escrito e testificado. Isso é um testamento. A pessoa deixou. Só que esse testamento, ele só tem validade, ele só é testificado em caso de morte. Se não ter morte, então não é um testamento. E aí você leva isso agora para quando que Jesus morreu. Onde que começa o Novo Testamento? Aí nós vamos lá em João 19. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para todos acompanhar, que hoje nós vamos estar posicionados. O que é Novo Testamento, para a gente começar a entender o que é o ministério da reconciliação pós a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá, para vocês entenderem. Olha só, e quando Jesus, lá está escrito corretamente, lá está escrito que a lei e os profetas duraram até João. E aqui está bem claro para você entender que não é da forma que você quer entender a Escritura, que quando a gente fala da graça, você vem com a tua mente rasa, sendo menino, combatendo a verdade. E dizendo que está certo, que o outro está errado, que é heresia, que não é a visão do reino. Não. Precisa se amadurecer. Que está escrito, ó, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou
o Espírito. Olha só que interessante. Vamos ver se... Os judeus, pois... Não, aqui não, vamos voltar aqui um pouco. É isso mesmo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Então Jesus veio ali cumprindo a lei, onde está escrito ali que vocês chamam de Novo Testamento, cumprindo a lei em vigor, rituais em vigor, judaico, e ele cumprindo os seus discípulos, e enfim, todos ali naquela mesma visão. E aí Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E aqui começa o Novo Testamento. Quando Jesus disse: está consumado, baixou a cabeça, entregou o Espírito, ali ele cumpriu, ali ele estabeleceu o seu reino, disse que o Evangelho seria pregado até os confins da terra, e foi pregado até os confins da terra. Está consumado, está estabelecido. Eu venci a lei. E aí de repente vocês podem ficar em dúvida ainda, dizer: não, mas o sistema, mas como eu ouvi essa semana, me falou assim: quer dizer que todos estão errados e só vocês que estão certos nesta visão? Sim, correto. Os pilares da igreja de templo, estabelecida por mãos de homens, são pilares judaicos, são pilares da lei. Então, se são pilares, bases judaicas e da lei, então sim, todos estão ainda vivendo debaixo da lei, debaixo de tradição judaica e debaixo da própria maldição. Quem quer viver desta forma? E há uma manifestação do Espírito nesses últimos dias, para que um possa ir despertando o outro. Graças ao Senhor Jesus Cristo que Ele me despertou. Eu estou tentando despertar você. Olha só, nós estamos falando de Novo Testamento no Espírito, não na letra, para você compreender se você hoje já progrediu em relação ao teu Espírito, à visão celestial, depois da cruz, se você tem algum entendimento, o que ocorreu com você, por que Jesus disse está consumado. Vamos lá, em Hebreus, nós vamos vir aqui novamente em Hebreus para não restar dúvidas de maneira nenhuma. Hebreus no capítulo 9, no versículo 16. Vou colocar na tela aí para você ver. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 9, no versículo 16. E você vai entender bem. Hebreus capítulo 9, no versículo 16. Olha só. Veja se testifica. Nós falamos que a lei e os profetas duraram até João, correto? E depois nós lemos que lá em João mesmo, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus disse: está consumado. Então ali encerrou-se um ciclo da lei, Velho Testamento até ali, e começou um ciclo novo. Aquelas doutrinas velhas passadas, rudimentos do mundo, agora nós vamos para a dimensão do Espírito e em verdade. Templo feito por mãos de homens, esse foi completamente destruído. O Senhor não vai mais, não mexe mais com aquilo, não vai dar muito certo. Agora o templo somos nós. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha
a morte do testador, falando sobre o Novo Testamento, que todos aí conhecem pelos seus líderes, começando lá em Mateus, e eles enfiam as leis em vocês, enfiam os profetas em vocês, governado pelos profetas, governado pela lei, e agora você está tendo a realidade, a clareza. Agora, se vocês desejarem, como muito julga, que nós estamos errados e os outros estão certos, pode continuar debaixo da lei, mas a verdade está aí na sua frente. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Vamos voltar aqui, vamos parar aqui, ó. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não, não tem nenhum valor enquanto o testador vive, mas após a morte. Então ali quando o Senhor Jesus disse, está consumado, ali começou um novo testamento. E se começou esse novo testamento, então ali começou agora uma nova doutrina para reger todos nós. E a doutrina é essa: igreja gloriosa, perfeita, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo esta mensagem para todos os irmãos, a fim de proporcionar um leve despertar. Quando você for ler a Bíblia, esteja posicionado. Eu entreguei para você uma pérola, tá bom? Uma pérola, no templo feito por mãos de homens, profetas, governo de lei, vocês não vão encontrar. Está oculto. E é isso mesmo que foi falado a mim nesses últimos dias. Então, poucos têm a visão? Sim, poucos têm a visão. Uma multidão são chamados, mas poucos são escolhidos. Glorifico o Senhor, que agora nós estamos começando a ultrapassar o período de profetas e de lei, e estamos indo para o ministério do Espírito, em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo capacite todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que eles aceitem as boas novas e dê um salto com o apoio do Espírito, saindo da lei, dos profetas e indo para o ministério do Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, que já encerrou, está consumado, tetelestai, assim conforme ele falou, e nós hoje somos uma igreja gloriosa, perfeita, sem ruga, irrepreensível, igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo. No Espírito, nós estamos perfeitos. Na manifestação dos membros, se cometermos alguma fraqueza, nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus Cristo, para nos defender. Não estamos desamparados, nem órfãos, nós temos um Pai fiel, que não é homem, Ele é o verdadeiro Deus. Se o homem sabe tratar a gente bem, imagina o nosso Pai. Sinta-se uma igreja gloriosa, cheia de virtude, que é a igreja do Senhor em você.